é a picape mais legal para quem não quer andar de picape. Hoje é dia de eu mostrar todos os detalhes para vocês de Ford Ranger Raptor, um dos carros mais pedidos dos últimos tempos, e eu entendo por que vocês pediram tanto, porque é um carro que ele, de certa forma, inaugura um novo patamar de picape aqui no Brasil, com um perfil muito específico de uso, mas com características muito surpreendentes, com capacidades impressionantes. E eu vou ter o maior prazer, obviamente, não só de mostrar todos os detalhes, mas de comentar muito as minhas percepções como um dono de picape, como piloto de rally, em um carro que traz características off-road muito extremas e muito especiais. Então, apertem os cintos porque eu vou ter o maior prazer de mostrar para vocês diversos detalhes da Ford Ranger Raptor. Para aqueles que eu ainda não conheço, muito prazer. Meu nome é Thiago Kifuri, um apaixonado pelo mundo das máquinas, e uma coisa que eu adoro em especial é o universo das picapes. Tenho a oportunidade hoje de ter uma Ram 2500, tive Jeep Gladiator, Rampage aqui no Brasil, mas na época que eu morei no Texas, o maior mercado de picapes do mundo, eu tinha F-150 na garagem, ou seja, já tive a oportunidade de vivenciar de diversas formas e diversos modelos o uso das picapes. Para quem curte picape mesmo, aqui no canal a gente tem uma playlist dedicada para isso, porque nos últimos meses e nos últimos anos eu tive a oportunidade de andar, eu diria quase em todas as picapes vendidas aqui no mercado, com matérias feitas tanto no Brasil como nos Estados Unidos, em algumas avaliações únicas, vamos dizer, mas hoje é dia de bater papo com vocês a respeito desse carro que já chegou, tem alguns meses aqui no mercado. Muitos canais já mostraram esse carro, mas eu acho que ele traz uma combinação que eu digo única. Por quê? Porque esse carro entrega um tipo de performance que não é comum no nosso mercado. Então ela é uma picape mid-size, né? Uma picape média, que tem aqui embaixo do capô uma mecânica V6 biturbo, 3 litros, um motor que produz aqui no Brasil 397 cavalos de potência. E aí entra um ponto interessante, porque no mercado exterior esse carro ele é oferecido com 405 HPs, que dá em torno de 410 cavalos de potência, mas aqui para o Brasil ele teve uma potência reduzida. Eu não consegui uma explicação para isso, mas eu imagino que seja por conta de calibração aqui do nosso país, alguma coisa bem específica. Mas o que é importante vocês saberem é que esse motor é um motor derivado aí da família de produtos da Ford, que tem o 2.7, que tem o 3 litros e tem a versão maior, que é o 3.5. E aí eu acho que tem duas coisas que são importantes da gente conversar relacionadas a mecânicas de menor cilindrada que um V8, mas com a adição do turbocompressor, que é o seguinte: eu tive a oportunidade de ter, a minha era F-150, era 3.5 V6. A Ford oferece esse motor, eu diria em torno de 2011, 2012, se não me engano, que ela começou com a mecânica 2.7 na F-150 EcoBoost, um motor. Então assim, é um motor que já vem sendo utilizado em diversos modelos com diversas aplicações. Então tem muita gente assim que às vezes se questiona em relação à durabilidade, putz, como é que vai ser, como é que será? Uma coisa que eu posso garantir são milhares e milhares de carros no mundo sendo produzidos com esse tipo de motorização ao longo do ano. Esse ano a Ram estreia a mecânica 6 cilindros turbo, que eles estão chamando de Hurricane, que faz parte dessa família de motores, vamos dizer, novos dos carros do grupo Stellantis. Então vão ter versões aí com mais de 400 cavalos e versões com mais de 500 cavalos, ou seja, a gente vai ter bastante para falar de mecânicas V6 turbo. Basicamente, como característica, o que eu acho que diferencia muito ele gera uma potência de um V8, né? Se a gente for pensar aí na faixa dos 400 cavalos de potência, é uma potência encontrada nas mecânicas V8 aspiradas, porém aqui ele consegue gerar uma potência muito cedo nesses motores. Então a condução em rua acaba deixando o carro muito ágil, com respostas muito rápidas, com uma entrega de torque muito rápida. Então é o principal que eu vejo, mas é interessante porque é um universo aqui no Brasil das picapes médias que é basicamente dominado por mecânicas diesel, mas a Raptor ela traz essa característica de ter uma mecânica bastante potente aqui embaixo do capô, que entrega um desempenho muito bom
para um carro de 2.500 quilos, eu acho que vale considerar. A gente não está falando de 400 cavalos em por exemplo, em um Ford Mustang que pesa praticamente 1.000 quilos a menos do que ela, mas para uma picape, para os padrões que a gente está acostumado, com certeza é um desempenho muito bom. Ela vem equipada com essas rodas Aro 18, com pneus que dão quase 33 polegadas de altura. Ela usa o General Grabber aqui no Brasil, que vem equipado, pelo que eu vi nos Estados Unidos também vem equipada com esses pneus. Agora, se vocês falarem para mim, TK, você precisa eleger um ponto que impressiona na Ranger Raptor. E esse um ponto está aqui embaixo, quer ver? Vem cá. A Raptor vem equipada com o sistema de amortecedores da Fox, que é um sistema que eles chamam de Live Valve, de 2 polegadas, tanto na dianteira quanto na traseira. E aí, meus amigos, esse para mim é o ponto que deixou a minha cabeça até atrapalhada quando eu comecei a usar esse carro e comecei a entender duas coisas. A capacidade que tem a suspensão desse carro de copiar as imperfeições do solo, de absorver os impactos e principalmente de reagir numa velocidade muito rápida. Então, a suspensão do carro ela se transforma de um jeito que é impressionante e eu garanto para vocês que aqui no Brasil vocês nunca viram em nenhuma outra picape original, né? Ela tem o sistema, ele tem os ajustes, você consegue fazer 3 modos de condução, um modo normal, um modo Sport e um modo que eles chamam de Baja, que é um modo para deixar a suspensão copiando bastante, como a gente vê bastante nas provas de barra, né, como eles falam nos Estados Unidos, entre o México e a Califórnia. Mas o ponto que deixa minha cabeça assim, é que tem um desenvolvimento e tem um laboratório aqui da parte de suspensão nesse carro que eu nunca vi em nenhuma outra picape. Então, assim, eu acho que isso é importante para as pessoas terem ciência. Quem tiver oportunidade ou tiver interesse de ter esse carro, por favor, explore a suspensão desse carro, o uso, porque aqui tem muito desenvolvimento para esse carro trabalhar dessa forma. Eu acho que da mesma forma que tem que ter ciência disso e tem que aproveitar muito isso, tem que ter ciência de que é um negócio extremamente complexo e pode ter certeza que é bem caro na hora de substituir. Eu não consegui a informação de valores numa rede de concessionárias Ford, mas pelo que eu vejo de custo de suspensão que tem por aí no mercado, que a gente chama de aftermarket, vocês podem ter certeza que é um negócio caro pra caramba, mas entrega performance. Então quem quiser ter esse carro tem que entender que tem uma máquina especial e que tem, obviamente, um custo proporcional a uma máquina especial, né? Então, eu não considero, por exemplo, esse carro como sendo um carro de uso do dia a dia, do cara da fazenda, o carro que vai levar pau o dia inteiro, tal, por uma série de características, dentre elas essa questão da suspensão, que é muito boa quando está no uso, mas é um negócio que a hora de voo, obviamente, é cara. Vamos olhar aqui a parte de trás. Eu não sei se vocês vão conseguir ter ideia do diâmetro das peças, é um negócio absurdo mesmo da parte de amortecedor. Os amortecedores são posicionados aqui para frente, estão vendo? Ele tem uma posição um pouquinho diferenciada, eu diria. Agora a forma como isso daqui trabalha é um negócio impressionante, meu. E aí, falando um pouco das características como picape, uma coisa que eu achei interessante é que aqui para o Brasil eles trouxeram ela sem engate. Não tem toda a parte da preparação do engate, não entendi o porquê, até porque ele tem um modo de reboque lá dentro, você consegue fazer todo o check da parte de iluminação usando a tomada original, só que aqui para o Brasil não trouxeram com nada. Ela tem esses ganchos aqui bem robustos, estão vendo? Tem toda uma travessa que passa aqui para a parte de trás, que vem para esse outro lado. As ponteiras de escape bem na ponta, estão vendo, do para-choque, que eu acho que trazem esse DNA da Raptor. A caçamba dela, ela segue mais ou menos o padrão das picapes médias. Eu medi ontem, tem 1,43. Nessa parte mais larga tem 1,43, ou seja, ela é uma caçamba quadrada, mas tem que descontar aí uns 20 centímetros ali da região das caixas de roda. Tem os ganchos para amarração, tanto no meio como na frente e aqui atrás. Isso é bom, ajuda, no meu caso, assim, principalmente parte de transporte de moto, ajuda pra caramba, mas aqui não cabe a moto sem usar o extensor de caçamba. Achei interessante que ela vem pra cá com uma tomada 12 volts aqui e com uma outra tomada que tem até um padrão, não sei, esse carro é fabricado na Tailândia, né? Eu não sei qual padrão de tomada que é esse.
mas é um padrão completamente diferente. Eu não sei se a Ford entrega algum tipo de adaptador para uso, mas ela tem 400 watts de potência. Não é muita potência, mas alimenta aí os consumidores pequenos, vamos dizer, e aqui é de 180 watts. Eu não sei, essas geladeiras 12 volts para transporte, o quanto consome, mas talvez seja o uso mais recomendado. Qualquer coisa maior que isso, como por exemplo uma cafeteira, tal, ela já precisa de uma potência maior. Tem iluminação ali na parte de baixo, curiosamente não tem iluminação em cima como as outras picapes, e para cá ela não vem equipada com capota marítima, tá? Que é uma coisa que acaba fazendo falta. Ela tem uma predisposição para um divisor de carga aqui, que é um negócio bom, ajuda pra caramba nas picapes. Eu ainda acho que o sistema que tem na Ram imbatível, porque você guarda eu já mostrei isso em vídeo, você guarda o divisor de caçamba lá na frente quando ele não está em uso, porque já aconteceu várias vezes de eu estar na época com o Gladiator com um divisor que eu comprei no aftermarket, vamos dizer, e ele era aquela peça que vinha, virava um extensor, uma ideia super legal, só que às vezes ele estava aqui na caçamba, eu precisava usar a caçamba inteira e não tinha onde deixar a peça. Enfim, coisas que a gente vai aprendendo aí com o uso. Ela vem com proteção plástica, não é a poliureia ou bedliner como é vendido nos Estados Unidos, que eles chamam de spray-in, né? Ele é uma parte plástica. O plástico eu acho que ele só tem um único ponto que me incomoda, que ele marca com o uso. Dependendo do que bater, dependendo do que esfolar, ele vai marcando, diferente dos outros. Hoje a maioria das picapes americanas a gente já vê com a solução da pintura texturizada. Outra coisa que aqui para o Brasil eu faria diferente, além da questão do reboque, existe a opção lá fora da Raptor sem esse grafismo aqui. Eu acho muito exagerado. Nessa cor ainda ficou um pouco mais discreta, mas num carro azul já que eu andei, ele chamava muito a atenção. Eu prefiro só o Raptor escrito aqui, eu acho que fica uma coisa bem bacana. Gosto dos paralamas largos, tanto na traseira como na dianteira, acho que dá um visual bem invocado para o carro. Uma outra coisa que eu não faço questão de ter em picape baixa assim, é a parte de estribo, porque no meu caso, que eu tenho 1,80 m de altura, é mais fácil eu entrar sem o estribo do que usar o estribo. E o que acontece? Muito no uso, e a galera que usa picape, vocês vão saber do que eu estou falando, é o que? Ele acaba sujando, e aí você encosta a calça e tua calça fica marcada. Com certeza é uma coisa que eu tiraria aqui na Raptor. Eu acho ele até pesado assim no visual. Não acho uma peça muito bonita. Parte de trás, uma coisa que é importante, principalmente para quem já teve contato com uma picape full size, não é um espaço de cabine grande, entendeu? É um espaço de um carro normal, assim, não daquelas picapes grandes, você vai ter aquela característica bem ampla, tá? Uma outra coisa o banco, a parte de baixo, não é bipartido, e mesmo que levante ele, que é uma coisa que eu uso muito no meu dia a dia, ele não é espaçoso, porque de um lado tem a parte do triângulo, os acessórios pro macaco, e aqui tem um vão, que dá para colocar uma catraca, uma fita, alguma outra coisa que utilize eventualmente em picape, mas não é das soluções mais práticas. Assim como o tapete, ele não tem a emenda para juntar, como eu já tive a oportunidade de mostrar, por exemplo, nos carros da Ram. Eu acho que até a F-150 é assim. Então ele é uma peça mais fina do que o normal das picapes full size, então ele não apoia, vamos dizer, é difícil dele, sabe, dele ficar bem apoiadinho e tal, mas o principal é o fato dele não ter trava. E ele não ter trava, ele vai movimentando, então se uma pessoa apoia o pé, ele vai de um lado para o outro, estão vendo? Mas eu gosto muito das soluções de bandejão de tapete. Acho que funcionam super bem, qualquer picape para mim tinha que ter, porque é a melhor forma, com certeza, de proteger. Aqui a parte de cima também não tem o banco rebate como uma peça só, eu não cheguei a ver se tem. Tem porta-copo aqui, isso acaba ajudando, principalmente eu que uso cadeirinha de criança daquele lado, fica um negócio bem prático, que a criança usa o porta-copo. Outro que eu gosto que a Ford faz, o design das portas, eu acho ele muito bonito, com essa abertura de porta aqui embutida, igual da F-150, deixa o visual bem clean, bem legal, eu curto. Essa parte mais discreta, eles usaram um material meio emborrachado aqui em cima, que tem uma textura até um pouco diferente do normal, mas uma coisa que eu não curti
é a textura do couro. Eu achei ele muito sintético demais, sabe? Ele meio plástico assim demais. Não curti isso daqui, eu acho ele muito baixo, ele pega bem na região das costas. Depois repara o pessoal, se você já prestar atenção. Agora o desenho do banco é legal, ele traz um visual mais esportivo, eu acho que é bem resolvido na parte de visual, porque esses elementos você consegue ver o DNA da versão presente nos bancos, aqui na parte de volante com esse laranja quase avermelhado que tem, até na saída de ar, que é um negócio um pouco mais chamativo, eu diria, mas que de certa forma eu tenho certeza que vai agradar aí, porque traz de fato um visual único. Aqui na frente do lado do motorista, ó, ele já tem as travas. Do lado do passageiro não. Assinatura da Ford Performance, e isso é uma coisa muito legal, porque todo o desenvolvimento desse carro é feito pela Ford Performance, que é a divisão de performance da Ford, que faz um trabalho super sério em todo o motorsport, desenvolvendo produtos especiais como esse daqui. Eu diria que esse até é o primeiro carro desenvolvido pela Ford Performance vendido no Brasil. Antes de mostrar lá o interior, só queria comentar um negócio aqui da frente. Esse suporte de placa é muito feio, gente. Ele fica muito alto. Eu não sei se a preocupação aqui foi não tirar o ângulo de entrada do carro, mas para usar na rua a placa fica exatamente no meio da cara dele, uma placa grande, não é uma solução bonita, estão vendo? Fora que já deve ter furado aqui no meio do para-choque, a hora que tirar vai ter um furo. Obviamente não é para fechar as aletas, mas na minha F-150 eu tinha colocado aqui na parte de baixo, que eu acho que é a solução que eu usaria aqui. Mas ele montado aqui no meio, eu não sei o que vocês acham, mas eu não acho o visual muito bonito. Eu cuido bastante dessa parte de estética, principalmente que eu acho que a placa acaba roubando, né, todo o visual limpo que tem na frente do carro. Mas vamos falar aqui de interior, porque na cabine a Ranger ela traz umas coisas bem interessantes. Ela tem uma tela de 12 polegadas montada aqui, com essa animação legal. Tem uma outra tela de 12 polegadas aqui nessa parte que segue mais ou menos o grafismo de F-150, então a marca manteve aí essa unidade, vamos dizer, da parte de comunicação. Eu acho que faz total sentido. E aqui no meio ela vem equipada com essa tela que tem uma resolução bacana, que traz os comandos de ar-condicionado fixos aqui embaixo. Eu achei legal a solução, uma solução moderna, uma solução intuitiva, fácil de usar. Eu acho que funciona super bem, tá? Aqui tem um carregamento por indução, que é algo que eu não uso, eu acho que esquenta muito o telefone e demora para carregar, mas tem porta USB-C e USB-A ali embaixo. Estão vendo, com espaço para colocar coisa, um espaço que eu tenho deixado e usado para a chave do carro. Os porta-copos são bons, cabem os copos grandes, legal. A alavanca ela tem um desenho bonito, diferente, baixo, discreto, fácil de operar. A única coisa que eu achei é que ele, principalmente quando você vai engatar ré, você não presta muita atenção, ele é muito fácil de cair em parque, porque os movimentos são de certa forma curtos, sabe? Você põe a mão como se fosse um mouse mesmo. Mas eu achei legal a solução, acho que funciona. Acionamento do freio eletromecânico, e aqui entram o comando de 4x4, esse carro ele tem um 4x4 permanente, que é esse 4A, tem uma função que eu consigo travar no 4x4 High, e aí eu forço o uso mesmo do 4x4, não de um uso automático. Posso deixar ele só 4x2, eu acho que aqui mais para uma eventualidade, porque eu não vi diferença em consumo de combustível usando só aqui, diferente do 4A, vamos dizer, e tem a parte da reduzida, ou seja, é um carro que tem todas as capacidades aqui de tração para auxiliar no fora de estrada. Ele vem equipado com os modos de condução, e isso foi muito presente nos veículos da Land Rover, né, que chamava Terrain Response, que é uma forma, basicamente de uma maneira simples, do carro mexer em velocidade de troca de marcha e rotação de troca de marcha, sensibilidade de acelerador e a capacidade de tração. Aqui muitas vezes ele já aciona um modo 4x4 diferente dependendo do tipo de piso. Acaba ajudando principalmente quem não tem muita afinidade com o fora de estrada. Então é legal, eu acho que é um recurso bacana e que funciona bem. Aqui no meio ele vem com um porta-objetos um pouquinho maior aqui,
Está meio ruim, está bem escuro para ver. Aqui acaba sendo prático para o passageiro, coloca um telefone, deixa alguma coisa apoiada e o porta-luvas tradicional. Tem um descansa-braço aqui, que ele tem uma bandejinha, estão vendo? Aqui, funciona bem. Eu não gosto muito dessas bandejinhas soltas, que eu acho que depois de um tempo ela demora para encaixar, sabe? Ó, tipo, ela já está torta aqui. Estão vendo que quando eu apoio reto de um lado, ó como o outro lado fica torto. Se eu apoiar aqui reto, ó como é que é aqui. Então ela já está uma peça que já foi danificada. Estão vendo? Então eu acho que não funciona legal. Eu gosto mais de soluções com uma tampa para um nível, outra tampa para o nível de baixo. Isso é uma coisa que, de uma maneira geral, como a cabine do carro não é grande, eu tenho certeza que quem tiver contato com as picapes full size que regulam de preço com a Ranger Raptor, acaba sentindo um pouco de falta desse espaço interno com mais soluções e uma coisa um pouco mais ampla. É um espaço interno, como eu disse, de um carro. Então é ter a noção disso, assim, principalmente se alguém deixar uma F-150, uma Ram 1500, uma Silverado 1500, às vezes para vir para um carro desse, vai sentir a cabine mais apertado. Mas eu acho que o principal ponto, e antes da gente sair para andar, é o problema crônico desse carro. O tanque tem 77 litros e bebe com força. Se você andar de boa, faz seus, quer ver? 5, entre 5,5 tá fazendo, quer ver? Aqui a gente rodou mais da metade do tempo em estrada, 5,5. Quer ver quanto a gente andou? Só para vocês terem ideia. Ó, a gente andou 175 km, fazendo uma média de 5,6 e já foi meio tanque do carro. Então, e ele está marcando mais 240 de autonomia, ou seja, se andar nesse ritmo, vai andar uns 350 km com o carro. E aí eu falo, muitas vezes em um carro grande, em um carro pesado, o problema não é o consumo, o problema é a autonomia baixa. E isso é uma coisa que cansa. Eu fui viajar com a Ram 2500 agora, que tem um tanque de 120 litros, e foi legal. Andei quase 800 km com o tanque. Esses dias, com quem eu estava falando? Esses dias eu estava com a F-150. A F-150 tem o tanque de 36 galões, que dá 136 litros. Putz, anda pra caramba, também anda seus 800 km. Então, é o que eu falo, muitas vezes o que cansa nesse carro é que se você andar em trecho urbano, eu diria que a cada 250 km você vai ter que abastecer, entendeu? Se pegar a estrada, a cada 350 km, ou seja, um destino São Paulo-Curitiba ou São Paulo-Rio, provavelmente você vai ter que parar para encher o tanque. Então isso é uma coisa que incomoda no carro. E isso é uma das coisas que faz, às vezes, tirar o brilho, porque é um incômodo que você vai ter, principalmente sendo um carro de uso, semanalmente. Até se tiver dono de Ranger Raptor aí acompanhando o vídeo, deixa nos comentários um pouco a percepção de vocês para mim do uso dos carros, desses pontos que eu estou levantando, porque é importante também saber como os consumidores desse carro valorizam ou não esse tipo de ponto. Agora o próximo passo que eu acho, meus amigos, é a gente sair para andar e mostrando para vocês antes que aqui tem comandos da parte de condução. Então tem um comando da parte de volante, que é o normal, o Comfort e o Sport. Para mim o mais prazeroso é o Comfort, que o volante fica mais leve, fica muito agradável. Eu não consegui deixar isso programado de um jeito que toda vez eu ligo o carro, ele funciona. Ele fica na posição, quer ver? Eu deixei no Comfort, vamos ver, eu liguei. Vamos ver em qual. Não, ele está no Comfort. Será que é só depois de um tempo? Talvez, porque eu já tive que mudar isso mais de uma vez. Aí tem a parte de amortecedor aqui. Ele tem um modo normal, tem um modo Sport e tem um modo Off-Road, que seria o modo Baja, vamos dizer. O que eu reparei? Mesmo no modo normal, a suspensão, quando a frente tem algum movimento abrupto, a traseira já reage de uma maneira completamente diferente. Então eu acho que isso funciona como uma pré-carga, mas uma coisa que é importante quando vocês forem usar o carro é saber que mesmo no modo normal a suspensão ela vai reagir independente do teu modo de condução. Então normalmente eu ando nesse modo normal e conforme eu vou passando nas ondulações, nas coisas, eu vejo que a suspensão já corrige. Aí tem um negócio bem legal aqui que é a parte do escape, que ele possui 4 modos, estão vendo? Ele tem um modo Quiet, que ele fica bem silencioso, um modo normal, um modo Sport e o modo Barra,
que ele aparece aqui, que é só para usar no fora de estrada por conta dele, não deve homologar ruídos, que ele fica bem mais alto. Tá vendo? Se eu ponho no quiet, olha que legal, para ligar esse carro de manhã, não acordar vizinho, ó. Fica um ronco de um V6 normal. O modo normal ele já tem um pouco mais de ronco, mas também muito tranquilo. E aí o modo Sport ele já é um ronco que não invade tanto a cabine, mas que fica bem bonito. E o barra. Vou falar para vocês que 3 modos já seria o suficiente. Eu acho que não precisava nem talvez do Sport, sabe? Do normal já pular pro outro. Mas às vezes é uma questão disso que eu comentei com vocês, dessa parte de homologação. E aí, esse carro tem o modo R, que eu consigo trazer todas as pré-configurações. Então o jeito que eu deixar toda a configuração de... todas essas personalizações que tem do carro, que ele fica sumindo, eu consigo deixar tudo acessado como se fosse o botão M, vamos dizer, das BMWs. Bora, vamos dar um rolezinho para vocês também curtirem um pouco a experiência de acelerar a Ranger Raptor. Bora comigo. Muito bem, meus amigos, bora pegar a estrada, dar um rolezinho na Raptor. Acho que uma das coisas legais assim desse carro é que quando você coloca ele em movimento, você sente que você está num carro especial, seja pela questão do ronco, pelos detalhes. Então o ronco, por mais baixo que seja dentro da cabine, ele acaba deixando claro que você está num carro especial. Eu não peguei o equipamento de medição hoje, mas ele deve ser um 0 a 100 em torno de 6 segundos. Ó. A pegada é boa, o câmbio de 10 velocidades é rápido, tá vendo? É legal, para uma picape é um negócio muito bacana mesmo. Um pouquinho de barulhinho de vento dá para ouvir aqui nessa região, mas muito baixo, nada que incomode. Tem um botão de desligar o assistente de permanência em faixa aqui. Eu acho que a principal característica e a principal virtude desse carro está justamente no comportamento de carroceria. Acho que o desempenho é muito bom, mas o comportamento de carroceria desse carro é muito legal, principalmente para quem tem uma veia para o off-road. Eu vou falar para vocês, eu acho que é o carro de rua que mais se aproximou à característica que eu tenho no meu carro de rally, por exemplo, de suspensão, a forma como copia, a forma como sempre mantém o pneu no chão. Obviamente que tudo isso é muito difícil da gente ilustrar em uma via pública ou mesmo em uma estrada de terra que não tem algum tipo de fechamento, porque o carro é muito capaz. Então meio que o que vocês fizerem da parte de off-road no carro, vocês não vão conseguir talvez explorar a capacidade real da suspensão dele. É de fato um negócio absurdo. Deixa eu tentar mostrar a diferença do ronco. Vamos reduzir aqui. Nossa, tem marcha pra caramba. Vamos colocar em 5ª marcha, vai. Ó, vou dar uma aceleradinha no modo normal. Ele já voltou pro drive. Deixa eu deixar travado aqui, ó. 5ª. Ó. Modo normal. Deixa eu mudar para suspensão, para o escape mais aberto. Só para vocês terem noção quanto invade. Ó. Estão vendo? É uma diferença bem grande. Então eu acho assim, uma das coisas que eu defini talvez a Ranger, para quem não veio me perguntar, falar até cá, mas o que você achou da Raptor e tal, eu defini de uma maneira simples, não sei se vocês concordam comigo. Eu falei assim, é o carro mais legal, não, eu falei assim, é a picape mais legal para quem não quer andar de picape, do tipo assim, para quem não quer ter os problemas da picape, não está acostumado ou está vindo de algum carro, andar nisso daqui é o que mais se aproxima de um carro. Então o que eu acho que é talvez o maior barato desse carro é justamente ele trazer um tipo de comportamento para uma picape que a gente não está acostumado. É uma experiência, por exemplo, muito diferente de uma Hilux GR Sport, né, como eles chamam, porque a Hilux ela é uma Hilux normal com uma suspensão melhor. Isso daqui não. Isso daqui já é uma máquina que tem um desenvolvimento muito extenso para esse tipo de aplicação.
Eu desconfio, se vocês me perguntarem, eu acho que existe a chance da Ford trazer a F-150 Raptor. Eu acho que existe bastante essa chance, da mesma maneira que agora esses dias foi flagrado aqui no Brasil uma Ram 500 RHO, que seria o concorrente da Raptor, né? Assim como a T-Rex é concorrente da Raptor R, né? Eu acho que existe a possibilidade da gente ter aqui também umas rodas bonitas, com beadlock, um visual super invocado, mas é um tipo de mercado que está crescendo cada vez mais. Eu vou falar para vocês, é o estilo de customização hoje que mais me agrada nas picapes e é o que eu mais tenho olhado para minha Ram, por exemplo, que é colocar um pneu maior, colocar uns amortecedores com mais curso, às vezes algumas barras ou alguns acessórios ali para auxiliar na parte da condução off-road, para melhorar o comportamento de carroceria do carro. Para mim, eu acho que é meio que essa linha. Porque da parte de desempenho, se a gente for pensar, putz, já é um carro que anda bem pra caramba, né? Dá vontade, às vezes, né, de fazer alguma coisinha e tal, mas quando pensa em desempenho para motor nesse carro, é um carro que de fato sobra. Vou fazer uma aceleração no escape aberto, vou entrar na estrada aqui. Um ponto que eu gosto de parar sempre para dar uma aceleradinha, ó. Se liga. Decolou. Ó. Ah, travou, caramba, tá no modo manual. A emendagem de marcha é muito boa, né? Esse câmbio de 10 velocidades da família da Ford, eles foram muito felizes. Só que é interessante, quando eu tinha a F-150, ela já tinha essa transmissão 10 velocidades. Eu, quando estava puxando o reboque no carro, a transmissão nunca entrava nem na nona nem na décima. A nona e a décima marcha era só em velocidade cruzeiro mesmo. Aqui está em nona. Não, está em décima. Então a 116 km por hora fica 2.000 rotações. Você vê que não é uma relação mega longa, né? Uma relação, acho que bem para favorecer essa parte de performance. Ó, um trecho de subida aqui na estrada, andando mega de boa na casquinha, ó, tá fazendo uns 6 por litro. É de fato um motor que tem um consumo muito alto. Ele é prazeroso, é muito legal de andar, mas eu vou falar que vocês pagam bem o preço disso. E esse é um ponto que eu falei mais de uma vez no vídeo e reforço isso porque, cara, é uma coisa que incomoda, entendeu? Você ter um carro, principalmente um carro mais voltado para viagem, um carro com espaço, com estilo, com um monte de coisa que tem essa limitação do uso, entendeu? Então esse é um ponto para pensar. Desse carro, a única coisa diferente mesmo que eu faria em termos de especificação é tirar esses adesivos grandes, deixar só o adesivo mais simples, acho que vai ficar mais bonito, e o engate, que é uma coisa que faz falta, obviamente, para quem tem esse tipo de utilização, como é o meu caso. Só que aí entra um ponto interessante também, que a capacidade de reboque desse carro, aqui no Brasil a Ford nem divulga, eu não entendi o porquê, mas a capacidade de reboque desse carro é menor do que de uma Ranger normal, é menos de 2.000 quilos. E aí entra um outro ponto que é interessante, que é a capacidade de carga na caçamba desse carro, por exemplo, nos Estados Unidos, é de em torno de 650 quilos. E aqui no Brasil a Ford divulga 700 e poucos quilos. Eu não entendi o porquê também. Não sei se foi alguma coisa comercial, para não ficar com um número muito baixo, o que foi, mas é uma coisa que me chamou a atenção. Ó, mais uma aceleradinha para vocês verem. Agora eu tô em drive certinho, com o escape mais alto. Ó o roncão. Bacana, né? Gostoso, né? Mas é um carro bem interessante. Não é um carro barato, é um carro que cobra por isso, né? Um carro de mais de 400 mil reais, mais de 450 mil reais, né? A maioria desses carros, como vem poucos, a maioria desses carros, eles são ofertados com ágio no preço, que é uma prática do mercado, mas eu vou falar, para o cara que busca uma experiência única de direção, com certeza aqui ele está numa baita máquina. Foi muito legal, curti a experiência, mas sinto em falar que não é o tipo de picape para o meu uso. Eu ainda valorizo picape
que tem mais capacidade de carga e mais capacidade de reboque e mais espaço. Não sei vocês, mas eu acho que quando você entra no universo das chamadas full size, é difícil voltar para uma picape menor. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aqui no canal e a gente se vê numa próxima. Tchau!